Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que tem a missão de sempre apresentar pessoas com boas histórias, pessoas de conteúdo, pessoas que possam compartilhar algo bem interessante aqui com o nosso telespectador. E o meu convidado de hoje, ele vem falar de política, educação, sindicalismo, políticas públicas. Eu falo do analista político aqui da região do Grande ABC, Nelson Basílio. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, como está? Muito bem, estou muito bem. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos ver aí um bom programa, então. Ô, Nelson, a sua câmera é aquela ali, tá? É a primeira, ok? Eu já vi que você deu uma... procurou ali, então... Ô, Nelson, vamos começar, como eu sempre começo aqui, falando um pouco da sua trajetória. Você é aqui da região do Grande ABC? Nasceu aqui? Eu nasci aqui em Santo André, na Rua General Glicério, lá no bairro Casa Branca. Andreense. Sou andreense da Gema mesmo. Nunca saí daqui de Santo André. E a sua formação é de Você fez o que? Você é muito ligado ao movimento sindical, não é isso? Sou ligado ao movimento sindical. A minha formação é uma formação de operário. Né? Eu estudei sempre em colégios estaduais, no primeiro grupo escolar, onde hoje é o Museu de Santo André. Então, eu tenho formação média, né? Então, só tenho a formação média, não tenho faculdade, eu sou de formação operária. Fiz vários cursos onde me projetei dentro do movimento sindical. E também, numa viagem que fiz à Itália, fiz cursos na Itália sobre o movimento sindical, que sobre legal, a economia interessante. E sobre outras coisas. Fala um pouco mais sobre isso, Nelson. Você na Itália, como é que foi essa passagem lá? Olha, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, ele sempre privilegiou fazer com que os trabalhadores tivessem um crescimento. E num desses projetos, a CUT mandou 11 trabalhadores para a Itália para estudar novas tecnologias e formas de gestão que estavam surgindo diferenciadas daqui do Brasil. E eu fui um desses privilegiados. Naquele tempo, o presidente era o João Avamileno, do sindicato, e o secretário-geral era o Cícero Firmino, que hoje é secretário do Trabalho. Sim. Então, discutindo entre a gente, achamos importante que um trabalhador fosse. E como nenhum tinha condições de ir para lá, por causa que era um ano estudando italiano e discutindo, ia viajar para a Alemanha, para a Holanda, aí acharam melhor me indicar. E eu fui, e foi um grande salto de qualidade na minha vida. Foi muito importante também para o sindicato, por causa do desenvolvimento que nós trouxemos de discussões sobre gestão da tecnologia na Europa, que depois de 3 ou 4 anos foi implantado no Brasil, e aí nós tivemos condições de analisar e poder enfrentar com maior qualidade. Que legal. Que ano foi isso, Nelson? 1989. 89. Já faz algum tempo. Que legal. Que bacana. Ô, Nelson, estamos aí em época estamos vivendo as eleições. Vou falar sempre fazer alguns ganchos aí com esse período eleitoral. Mas vamos jogar mais pro lado da vida, né? Vamos jogar pro lado aí que eu sei que você também é um filósofo, você também gosta sempre de viajar aí nos pensamentos. Na sua opinião, o que é o agir politicamente? O que você considera que é o agir politicamente? As pessoas falam muito sobre isso. Agir politicamente, infelizmente, no Brasil, é o que menos se faz. Então, nós temos um problema no Brasil. As pessoas não entendem bem o que é política. Eles pensam que política é como se fosse torcida de time de futebol. É um fla-flu, eles acham que é um fla-flu. Então, isso daí não é agir politicamente. A pessoa que tem uma consciência política, e todos nós temos, é só saber desenvolver, ela tem condições de análise das conjunturas, sejam elas mais próximas ou mais distantes. Infelizmente, no Brasil, eu falei por causa disso. Porque nós nunca tivemos, por causa de anos de elites comandando o país, né, tendo uma repressão sobre o cidadão e não deixando que ele conseguisse se desenvolver plenamente na questão educacional, que era um dos temas que eu quero discutir aqui. Vamos falar porque, sobre assim, isso. Infelizmente, no país, nós tivemos um período que se discutia o SPB, que era uma coisa muito... frágil, né? E, na verdade, era para reforçar o patriotismo no período da ditadura. Mas, hoje, se você perguntar para um menino de um colegial ou perguntar para um primeiro ano de universidade, ele não sabe o que é uma estrutura política. Ele não sabe o que é uma estrutura de poder. Então, infelizmente, no Brasil, nós tínhamos de ter, desde a escola
não digo no pré, né? Sim. Mas na escola fundamental, orientações para que a pessoa tivesse cidadania plena. E aí sim poder dizer, eu sou um agente político. Porque todos nós somos. A criança, quando nasce, a primeira política que ela faz é de reivindicar o leite da mãe. Então, é isso que nós temos que fazer. Desde a infância, desde a tenra infância, fazer com que as pessoas discutam política. Mesmo achando que política é coisa de ladrão, de corrupto. Política é coisa de cidadão, de gente séria. Claro, tem que ter esse interesse, então, na sua opinião. Lógico. Mas é preciso que as pessoas que, teoricamente, dão suporte político para o país, não façam aquela política elitista e aquela política carreirista que tem no Brasil. Hoje nós temos 65 famílias que estão dentro da política em Brasília, nos estados e nos municípios. 65 famílias que são as elites políticas que mandam nesse país. Por que que nós não podemos ter 143 milhões de brasileiros políticos? Nelson, mas você acha que de um modo geral... Que são os eleitores. Mas de um modo geral, não também só se restringindo à elite. O brasileiro, independente aí da onde ele está na pirâmide, ele tem muito aquilo, vou dar um exemplo, é pastor, vota em pastor, coronel, vota em coronel. Você acha que de um modo geral também não falta a pessoa ali uma sensibilidade, eu vou governar, eu vou ter um cargo para o outro, para os outros. Fala um pouco sobre isso, Nelson, independente aí da questão da elite, da questão sindical, enfim. Tá, eu vou te dar um exemplo, você disse que eu não vou poder discutir política, porque senão é propaganda eleitoral. Nós temos que ficar de olho nisso. Então, mas não se preocupe não vou fazer propaganda. Porém, eu vou mostrar para você um exemplo bem perto aqui de você, que é o Carlos Grana, que foi, aos 16 anos, para a Escola Constante Castellani dos Trabalhadores, né? E ele foi dirigente sindical. Então, se você vê que como ele age com as pessoas, ele age igualmente com o empresário, com o banqueiro e com o peão. Ele anda no meio do povo com uma desenvoltura muito fácil. Ele sabe o que falar para o trabalhador, ele sabe o que falar para as elites, né? Sejam elas industriais, sejam elas financeiras. Então, é um exemplo. Então, é necessário que o político, e aí eu falo político que se propõe a fazer a política, que é dita profissional, sim, que ele tenha a capacidade de ver a universalidade dos interesses, né? A universalidade das necessidades. E ele não seja o candidato, o administrador dos banqueiros, dos latifundiários, dos empresários. Que ele seja o administrador, o gestor de toda uma população, de todo um povo. É isso que nós precisamos começar a discutir. Inclusive, entrando um pouco, não sei se pode, mas entrando um pouco, hoje nós temos uma disputa entre Corinthians e Palmeiras. Então fica aí, a Dilma é o Corinthians, o Aécio é o Palmeiras. Ou vice-versa, ou vice-versa. Não, mas é verdade que ele é mesmo palmeirense. Então acontece o seguinte, não temos mais condições de ficar com esse viés de ficar preso a essas propostas. Por quê? Se o Aécio for eleito, se a Dilma for eleita, eles vão ter de fazer uma gestão para todo o povo brasileiro. Inclusive para os brasileiros que estão no exterior. Que eu estava vendo as pesquisas e o pessoal do exterior parece que rejeitou um pouco a votação, não se interessou. Tá. Agora eu estou lá nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e tal. Então, meu Brasil lá que se abane, né? Então, infelizmente, as pessoas têm muito coração de torcedor, de time, e não de eleitor e de cidadão consciente, que analisa propostas, que vê e acompanha nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e nas câmaras federais e no Senado, acompanha o trabalho de um a um dos candidatos que estão lá. Você pode ver, pergunta na rua se o cara lembra em quem ele votou para vereador, em quem ele votou para deputado, em quem ele votou para do ano passado, da outra eleição. A pessoa não sabe. Porque assim, aí eu voto no Bessa porque eu quero me livrar desse problema. Ele que faça a gestão que ele quiser. Infelizmente, quando você dá muita liberdade para uma pessoa, mesmo na democracia, você está dando a possibilidade dele ser corrupto, dele ser um mau gestor, e daí você
eternizar no poder uma pessoa que você não pode bater contra. Entendi. Então, infelizmente, o povo tem de ir para a política. E não ir para a política como se fosse para o campo do Itaquerão. Ô Nelson, por falar em povo, comenta um pouco esta situação. Em 2013 tivemos os movimentos de junho, virou até filme, teve até documentários aí no cinema e tudo mais. As pessoas foram para as ruas, elas ali apresentaram, entre tantos contragostos ali, até uma questão de uma falta de representatividade por parte dos políticos. Agora tivemos as eleições, né? Você não acha que aquele grito de manifestante saiu pianinho nas urnas, já que, se você for pegar, não teve tantas novidades, vamos dizer assim? Fala um pouco sobre isso, das manifestações e essas eleições aí, porque se você for pegar realmente, muitos políticos que estavam já, foram até colocados em xeque, eles continuaram, não houve nada assim que as pessoas esperavam isso, esperavam alguma mudança. Como você viu isso aí, Nelson? Como é que você vê? Criado politicamente dentro do movimento sindical, se eu tivesse ido radicalmente para as ruas em junho... Você não foi? Eu fui, mas não radicalmente. Eu fui mais como analista e achei algumas ideias muito interessantes, porque eu vi jovens na rua e eu achei muito importante isso. Mas vi muitas pessoas de idade também reclamando. Então, criado o movimento sindical, se eu tivesse ido radicalmente para as ruas, hoje eu me sentiria totalmente envergonhado. Por quê? Os movimentos que aconteceram, teoricamente espontâneos, em junho, eu tenho alguma restrição como analista político. Eu gostei do seu teoricamente espontâneo. Teoricamente espontâneo, porque assim, eu acredito que houve, assim, uma articulação de organizações. Então, assim, esse pessoal que foi para a rua e reivindicou o que era correto, o que era uma satisfação da população, eles tornaram tudo isso uma insatisfação, votando principalmente na Câmara Federal, nos deputados mais conservadores que tivemos até hoje na nossa República. Você faz essa leitura? Faço essa leitura. Isso vai ser um grande trabalho para quem ganhar, quem for presidente. Porque esses conservadores, eles não estão preocupados com o time de futebol, eles estão preocupados com os nichos deles, que você falou. É o pessoal evangélico, é o pessoal católico, é o pessoal latifundiário, é o pessoal financeiro. Então, eles vão defender esses nichos dele. E como eles vão defender isso? Numa sociedade conservadora. Como se fosse defensor de uma sociedade conservadora. O que nós não queremos. Queira ou não, o Brasil, nesses 15 anos, tem tido, assim, um grande salto de qualidade. Inclusive em consciência política. Eu, juro mesmo, eu fiquei traumatizado com essa votação. Não vou nem entrar no assunto da votação de Tiririca, na votação de Celso Russomano. Nem vou entrar nessa condição. Cada um vota em quem quiser. Porém, existe um ditado mineiro que diz o seguinte... Então, vamos terminar esse bloco com o seu ditado, então, que eu vou ter que chamar o intervalo. Mas termina aí, fala o ditado. O ditado mineiro não pode ser dito na televisão. Passarinho que come pedra sabe o que tem. Ok. Depois desse ditado, eu vou chamar o intervalo. Não sai daí. Daqui a pouco nós voltamos com mais um bate-papo aqui com o Nelson Basílio. Não sai daí. Brasil. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó.
O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Estamos de volta aqui com o Nelson Brasílio. Brasília. Tinha pronunciado errado, Brasília. Nelson, olha. Foi mal, Nelsinho. Não, tudo bem. Mas vamos lá, estamos aqui num papo politicamente correto, podemos dizer assim? Concorda? Na minha opinião, Ou incorreto? Sim. Na minha opinião, sim, é Está correto. politicamente correto. Tem, assim, uma pressão muito grande na sociedade para ser sempre politicamente correto. O Pondé, ele fala muito sobre isso, né? Ao ser muito politicamente correto, você acaba se reprimindo. Então, você é politicamente correto com a sociedade, com os outros, e você é politicamente incorreto com você mesmo. Porque você acaba não expressando a sua real personalidade. Ô Nelson, deixa eu comentar com você algo. É claro, ninguém tem bola de cristal, né? Muito menos eu, muito menos você, não temos. Mas tudo indica que o futuro presidente aí, com certeza, ele terá que fazer ajustes na economia. Ô Nelson, isso é realmente já uma carta que já está apresentada ali. Independente de quem ganhar, vai ter que fazer esses ajustes. O que você acha aí do futuro econômico do Brasil? O que você pode falar? Ó, minha opinião, ela é muito sincera. O mundo todo vem fazendo ajustes econômicos. Os países, mesmo aqueles que estão em primeiro lugar na economia, a Alemanha, né, que está muito bem economicamente, os Estados Unidos, que está se recuperando economicamente, a China, que deu uma reviravolta, está sendo uma das economias mais importantes do país, todos eles estão fazendo reformulações. Da mesma maneira, dentro de uma visão globalizada, o Brasil também terá de fazer esses ajustes. Agora, eu sei muito bem que algumas pessoas dizem o seguinte: poxa, mas o Brasil só cresceu 0, não sei o que lá por cento, que nós estamos com a inflação de 6, alguma coisa por cento. Porém, custa muito para as pessoas pagarem a dívida social que foram deixadas para nós. Então, é muito difícil você comprar uma bicicleta para o seu filho, dar alimentação adequada, levar ele no dentista e não gastar dinheiro. Então, é isso que eu vejo que os governos estão fazendo. O governo do Lula e o governo da Dilma. Então, eles estão gastando dinheiro com as questões sociais, que são importantíssimas. Uma sociedade que socialmente está desequilibrada é uma sociedade instável. E aí, nós temos grandes problemas periféricos. Então, a estabilidade social é a coisa mais importante. Por isso que dentro da estabilidade social, os grandes investimentos que eu imagino que devem ser feitos no Brasil e para qualquer país que queira ser desenvolvido é a educação. Não existe outra saída a não ser investir em educação. Ô Nelson, antes de focarmos na educação, que é um assunto que você faz questão de comentar, de Me fascina muito. Se você gosta. Só um pouco em cima disso que você falou, muitas pessoas falam, muitos especialistas, que a questão das políticas de distribuição de renda, elas não combatem a pobreza, elas apenas amenizam a miséria, então não é aquele combate enérgico. Fala sobre isso. Eu nunca fui em guerra, e acredito que você também não. Não, também não Então, estive. mas você tem noção do que é uma batalha violenta numa guerra. Sim, destroços, a trincheira ali. Destroços, braços, Sim. pernas, cabeças, né? Nada fica no lugar. Nada fica no lugar. A pessoa que vai como médico ou como enfermeiro, ele vai fazer o quê? Vai cuidar Ele dos pacientes. vai levar um laboratório especial e vai reformar todo o seu organismo, porque você tomou um tiro na cabeça, 2 no pulmão e 1 na perna. Não. Ela vai colocar mercúrio. Ela vai colocar um emplasto. E, aos poucos, vai levar você para um lugar com um ambiente preparado e vai fazer a operação necessária para reorganizar, recuperar o seu organismo. Na minha opinião, essas políticas sociais que muitos estão dizendo: ah, mas o povo do Nordeste agora só faz filho e só fica jogando dominó. Eu escutei hoje isso daí. Hoje eu escutei. O povo do Nordeste só fica fazendo filho e jogando dominó. Mentira.
Aquele povo é batalhador. E com o pouco que eles têm hoje, eles se sentem gente. Se sentem cidadãos. E isso é importante. É necessário um passo além, modificar, ter uma maneira de fiscalização maior, porque em todo lugar existe o malandro que faz um cadastro falsificado ou leva dinheiro daqueles pobrezinhos que precisam. Isso é normal. No Brasil parece normal, mas nós temos de avançar nisso. Me parece que as propostas que estão vindo é justamente nesse sentido. As políticas de distribuição de rendas virão, porém com maior fiscalização. Mas a melhor política de distribuição de renda que o meu companheiro Cícero Firmino fala é o trabalho. Nós precisamos garantir trabalho para todos, trabalho de qualidade, trabalho que dê um bom dinheiro, para que a pessoa tenha condições de tocar a sua vida e não precisar de cartão disso, cartão daquilo. Temos que chegar nesse estágio, não é? Para ter um trabalho digno, de qualidade, é necessário educação. Vamos falar então agora de educação. Você trouxe algumas anotações de educação? Eu sou difícil, eu estou com 63 anos, então eu tenho uma dificuldade às vezes de... Está sempre anotando as coisas. Eu anoto tudo. Na fábrica eu punha tudo bilhetinho no bolso, porque senão eu esqueço mesmo. Então assim, na área de formação, que eu sou formador interdisciplinar, se eu não tiver um quadro, um flip chart, uns slides, eu perco a linha de raciocínio. Então, eu sempre me amarro nessas... Então, já trago fique à vontade, claro. Vamos lá. Então, a questão da educação que eu vejo no Brasil. Primeiro, nós tivemos, desde quando surgiu o primeiro português aqui, nós tivemos uma falta de acesso à educação e à formação. Porque eu separo a educação em dois blocos, dois viés. A educação familiar, que é aquela do aproximação, do carinho, aquela coisa toda, de ensinar para você a questão de tratar bem as pessoas. Sim. E a educação profissionalizante, a educação formal, que é aquela que vai te trazer informação, que vai te trazer qualificação, para que você possa conviver numa comunidade com o potencial que Deus lhe deu. Mas você desenvolvendo esse potencial. Então, dividindo em dois planos, aqui no Brasil, nós tivemos sempre o perigo de não se educar. Tínhamos a educação da família, o carinho da família, porém, na parte onde a gente ia desenvolver o potencial nosso de cidadão, de profissional, era tolhido. Por quê? Nós tivemos, no período colonial, uma educação que era restrita só aos nobres que vieram de Portugal. Já era o contrato social, ali, já era o contrato social. Nós tivemos no período imperial as elites, a formação das elites. E da República para cá, de 1889 para cá, o que aconteceu? Ela foi sendo compartimentada. Uhum. Ainda continuaram as elites se aproveitando da educação feita pelo Estado, e que agora eles deixaram, porque o Estado cansou e não consegue mais fazer tanta formação para essa gente que é privilegiada e pode fazer pós-graduação no exterior, e eles se aproveitavam disso. A República passou pelo período da ditadura, onde falou assim, formação é importante, mas é necessário que a pessoa tenha também uma qualificação. Então nós tivemos a formação, né, a educação, principalmente no período do colégio, naquele tempo, né? Aonde se preparava a pessoa para uma vocação profissionalizante. Tá. E depois nós tivemos o relaxo geral da educação, aonde virou um mercado de frutas, e de preferência mercado de frutas podres, aonde você vê um profissional formado para médico e não consegue exercer medicina. Um advogado, se ele não fizer um estágio lá no nosso sindicato, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, o cara não aprende nada, porque lá é uma faculdade, lá é uma universidade, lá ele aprende a ser advogado. Na faculdade dele, não. Mal e porcamente ele vai saber fazer uma redação. Vai demorar para passar na OAB. Vai. Olha,
Você vê, tem cara que 9 anos fazendo teste lá e não passa na OAB. Infelizmente, a educação no Brasil é isso. Eu estava fazendo um levantamento dos primeiros lugares em educação no mundo. Finlândia, em primeiro lugar. Japão, em segundo. Coreia do Sul, em quarto. Alemanha, em sexto. Em 16º, a Suíça. Em 19º, os Estados Unidos. E o Brasil, em 35º. Todos podem dizer assim, mas a educação aqui é muito ruim. A nossa educação realmente não condiz com o tamanho, com o potencial que o brasileiro tem. Mas ainda assim mesmo, 35º lugar. Diante desse quadro, ainda é bom. Porém, alguns outros países fizeram, sim, educação responsável. Que educação responsável não se faz da noite para o dia. Educação responsável se faz dentro de um processo 15, 20, 30 anos. Como foi feito na Coreia do Sul, como foi feito na China e como foi feito em Cuba. Isso é você preparar o cidadão para ele, além de ser cidadão, ser uma pessoa que contribui e não vive às expensas do governo, pegando cartãozinho disso ou cartãozinho daquilo. Claro. Ô Nelson, estamos caminhando aqui para o final do programa. Acho que dá tempo de fazer mais uma última pergunta aqui, que é quase uma provocação, já que você citou muito a elite, ô Nelson. O que a elite fez de boa na história do Brasil? Vamos ser bem aí. O que você colocaria como de algo benéfico que a elite fez, já que quando você fala elite, é aquela pessoa que às vezes investiu, abriu uma empresa, gerou renda, não é verdade? A elite é que você coloca nessa dimensão, não é? Tá. Então fale aqui para o nosso telespectador, diante dos seus estudos, que você realmente é um estudioso, o que a elite fez de bem aqui para o nosso país, Nelson? Então eu vou dizer para você assim a minha definição de elite, porque existe a elite que é a elite produtiva e tem a elite que se acha dona do país. Então são aquelas pessoas que tiveram as famílias quatrocentonas, que existe muito aqui em São Paulo, e que se acham dono da política, dono do cidadão brasileiro. Só ele é brasileiro, só ele contribui. Mas na verdade ele pega toda a herança, a fortuna dos avós e torra em carros e em viagem para o exterior. Mas existe a elite produtiva. Ok. Olha, então, Nelson, infelizmente chegamos ao final do programa. Você vê que o pessoal já está ali sinalizando atrás. Estão bravos. Das câmeras. Da elite, hein? Mas olha, vamos deixar esse papo para uma outra entrevista. Vai ser um prazer, tá? Será um prazer voltar aqui. Obrigado, viu? Obrigado você. Muito legal mesmo. Sempre bom falar com você. Muito bacana. Para nós também. Tá joia. E aí você de casa também agradeço. Aqui na geral, Eric. Aí você de casa também agradeço aqui por ter acompanhado o Eco TV Entrevista. Até a próxima. Valeu!